Boa noite, pessoal. Então, agora são 19h06, no nosso horário de Brasília. Então, nós vamos dar início à palestra de hoje. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês, o nosso pessoal do grupo de estudo da organização. E hoje a nossa convidada é a Lene Paula de Oliveira. A Lene é médica veterinária, formada pela UFG, da Regional de Jataí, mestre em ciência animal pela UFG da Regional Goiânia. Ela é doutoranda em ciência animal lá pela UFG Regional Goiânia também, e em função até do trabalho de doutorado dela, ela também faz parte lá do atendimento oncológico do Hospital Veterinário da UFG Goiânia. Tá? Bom, alguns avisos, pessoal. Eu peço que vocês mantenham câmera e microfone desligados, aí a gente consegue um fluxo melhor, menos interferência na palestra. E as questões, as perguntas que vocês tiverem, vocês vão anotando e no final, via chat, vocês vão mandando e eu e o pessoal da equipe vai conseguindo passar isso para a Lene, que talvez ela não consiga ler no chat ali em tempo real. A gente vai passando, vai repassando para ela o que for necessário. Bom, Lene, vamos lá? Vamos sim, eu vou abrir aqui antes da apresentação. Tudo certo aí? Abriu bem? Ok, está aparecendo sim, Lene. Boa noite, gente. Como o professor disse, meu nome é Lene Paula, sou médica veterinária, atualmente sou doutoranda no programa de ciência animal da UFG, e hoje eu vou falar para vocês sobre a cicatrização no paciente diabético. Antes da gente entrar no assunto, é importante entender sobre alguns componentes. O primeiro deles é a pele. A pele, ela é o maior órgão do corpo e por ser um dos maiores órgãos, ela é a primeira barreira de proteção do organismo. Então, na pele nós temos a divisão em epiderme, derme e hipoderme, e essas estruturas são de extrema importância para proteger o organismo. E então, por ser essa primeira barreira, ela acaba estando suscetível a agentes físicos, químicos e ainda por micro-organismos. E as feridas, elas são processos que podem afetar a fisiologia da pele. De acordo com a sua macroscopia, essas feridas, elas são classificadas como feridas fechadas e feridas abertas. As feridas fechadas são aquelas em que a camada superficial permanece intacta, e são como, a gente tem como exemplo dessas feridas, esmagamento, hematoma e contusões. Em relação às feridas abertas, essas acontecem quando se tem descontinuidade ao nível da pele ou das mucosas, e a gente tem como exemplo desse tipo de ferida as lacerações, as incisões cirúrgicas, abrasão, perfuração, queimaduras e úlceras de pressão ou decúbito. E a cicatrização, ela vem como um processo que é iniciado com a finalidade de cura dessas feridas. Esse processo de cicatrização, ele é dependente de alguns fatores, como, por exemplo, a localização anatômica, o tipo da pele e ainda a raça. A cicatrização, ela pode ocorrer por primeira intenção ou por segunda intenção. E isso vai acontecer de acordo com a proximidade das bordas da ferida. Então, na cicatrização por primeira intenção, as feridas, as bordas, elas estão mais próximas, estão diretamente opostas, então é mais fácil, é mais rápido essa cicatrização. Então, ao fim, acaba que ocorre uma cicatrização rápida
de uma forma organizada, ao contrário do que acontece na cicatrização por segunda intenção. Nesse tipo de cicatrização, a gente tem uma perda extensa de tecido, as bordas elas estão afastadas, não tem tecido suficiente para que ela se aproxime, e acaba que essa cicatrização ela demora um pouco mais para acontecer, e muitas vezes acontece até de maneira desorganizada. E esse processo de cicatrização, ele é dividido assim de uma forma didática para ficar mais fácil para a gente entender em inflamação, proliferação e remodelação. A inflamação, só um minuto que esse é um vídeo, deixa eu ver se ele vai abrir. A inflamação, ela se inicia após 24 horas de lesão, podendo durar até 96 horas. Nessa fase, ocorre a migração de células sanguíneas para a área da lesão, e essas células são principalmente neutrófilos nas primeiras 24 horas. Entre 48 e 96 horas, a gente tem uma modificação dessas células, e aí passamos a ter o predomínio dos monócitos. Os monócitos circulam, e eles acabam se diferenciando e se transformando em macrófagos. E essas células, os macrófagos, eles orquestram muito bem o processo de reparo. Em seguida, a gente tem a proliferação, ela ocorre entre o terceiro dia de lesão e pode durar de 2 a 3 semanas. Aqui na proliferação nós temos eventos importantes, como a reptilização, onde é possível reconstituir a integridade da epiderme, a fibroplasia, onde se tem a migração e proliferação de fibroblastos e ainda a síntese de colágeno, e a angiogênese, né, que é a formação de novos vasos e que é de extrema importância para suprimento de oxigênio. Por fim, a maturação é a última fase, ela pode durar meses a anos, e nessa fase a gente tem uma menor atividade celular, menor número de vasos sanguíneos, e é aqui que ocorre a reorganização do colágeno, o que fornece uma maior resistência à cicatriz formada. Entretanto, a gente precisa enfatizar que o processo de cicatrização, ele pode ser interrompido, ou ele pode ser retardado, pode acontecer ele é influenciado por alguns fatores, dentre eles os fatores locais, como a localização daquela lesão, se essa lesão ela está em contato com algum outro composto, né? Por exemplo, uma lesão de pele causada por vidros, então acaba que isso pode influenciar no processo de cicatrização. E dentre os fatores sistêmicos, a gente tem a idade, fatores nutricionais, então animais desnutridos ou ainda animais obesos, eles podem ter uma diferença ali na cicatrização para um animal que esteja no seu estado nutricional normal. E aqui, como fatores sistêmicos que também influenciam na cicatrização, nós temos o diabetes. Diabetes mellitus é uma doença crônica sistêmica decorrente de uma deficiência relativa ou absoluta de insulina. Aqui a gente tem a perda funcional das células betas pancreáticas, que é irreversível no cão, e no diabetes, a terapia insulínica, ela precisa ser realizada por toda a vida para manter o controle glicêmico do estado diabético. O diabetes, ele ainda existem diversos fatores que predispõem essa doença, como a pancreatite, a obesidade, alguns fármacos, predisposição genética e hiperadenocorticismo. Algumas raças, elas então têm uma predisposição, como Schnauzer, Fox Terrier, Spitz e Terrier australiano. E essa doença, ela comete comumente cães de 5 a 7 anos de idade, e ainda as fêmeas, elas têm predisposição. Então, o que é comum de queixas do proprietário, né, quando ele chega com o animal diabético, e a gente identifica os sinais clínicos,
eles são chamados de 4 Ps, que é poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Os proprietários, eles vão queixar, então, que o animal ele passou a urinar dentro de casa. E um outro sinal importante do diabetes é a cegueira repentina. Então, os proprietários eles vão reclamar ainda que o animal ele ficou cego de uma hora para outra, e que isso, na verdade, é devido à formação da catarata, que é um sinal clínico bastante presente nos animais diabéticos. E a dificuldade de cicatrização também é um sinal uma característica dos animais diabéticos que a gente pode observar, e essa dificuldade, ela está ligada à hiperglicemia, porque ela vai alterar as reações químicas em diversos níveis do processo cicatricial e vai causar impactos diretos na ativação e na alteração metabólica, o que vai levar a danos teciduais. As feridas em um indivíduo diabético, em um animal diabético, elas apresentam algumas alterações características, dentre elas tem-se o aumento de células pró-inflamatórias, a diminuição da expressão e ação de citocinas, ainda a diminuição da ação dos fatores de crescimento, da migração celular, aumento do estresse oxidativo, né? Importante lembrar que o estresse oxidativo, quando ele ocorre em excesso, ele acaba sendo prejudicial para o organismo. E ainda algumas alterações endoteliais e neurais que podem ser provocadas pela hiperglicemia não controlada. E aí eu pergunto para vocês, né? E aí essa é uma questão importante que foi o que deu a ideia para essa palestra de hoje, que é qual a importância de estudar a cicatrização no paciente diabético. Será que é realmente importante? E aí o que eu vou trazer para vocês é essa palavrinha aqui, a casuística. A prevalência de animais diabéticos, ela vem crescendo. Existem alguns estudos que relatam que é 1 para 100 animais, outros de 1 para 500. E essa prevalência do diabetes, ela está ligada a alguns outros fatores, sendo o principal deles, que os trabalhos trazem, que é a obesidade nos cães. E ao que se deve essa obesidade, né? Cada vez a gente vê falando mais sobre uma alimentação balanceada para os animais. A gente tem hoje a alimentação natural. Temos várias formulações de ração. E mesmo assim, os nossos pacientes, eles estão ficando obesos. É uma rotina muito grande de animais obesos que eu recebo, por exemplo, na oncologia, que a gente geralmente atende animais mais velhos, né? E o que eu observo é que essa obesidade ela está muito ligada à convivência que esses animais acabam tendo com seus tutores. Então, está tudo ligado, a vida do animal, ela está muito ligada à vida do seu tutor. Então, quando o seu tutor é um tutor ligado à atividade física, o animal, ele acaba também fazendo atividade física, porque o tutor leva ele para correr, né, leva ele para passear. E ainda, a alimentação do tutor, muitas vezes também está ligada à alimentação do animal, porque o tutor, ele acaba dando tudo que ele come para o animal também comer. E é aí que a gente começa com os problemas de obesidade. Então, acaba que essa humanização que tem sido feita com os animais, né, com os nossos pets, está atrapalhando de uma certa forma nesse quesito de obesidade. Um outro fator também que eu observo é que às vezes não é que os casos de diabetes estão aumentando tanto. Claro que estão aumentando, mas também um outro fator que a gente precisa levar em consideração são as visitas ao veterinário. Lá na época dos nossos avós, né, até mesmo dos nossos pais, os animais eles não costumavam ir ao veterinário, e quando eles iam eram assim, em casos extremos, quando estavam mesmo passando mal ou doentes. E o que eu observo hoje é que as pessoas elas levam mais os seus pets para consultas de rotina. Então, acaba que algumas doenças elas são diagnosticadas nessas consultas de rotina, e os tutores têm um cuidado maior com os animais hoje,
eles estão dispostos a pagar mais por mais exames, né, a pagar por exames que são essenciais para que a gente feche o diagnóstico mesmo de diabetes. E outro fator da importância de se estudar a cicatrização são as lesões mesmo. As lesões, elas, há muito tempo, têm uma alta casuística de lesões cutâneas, principalmente, e essa casuística ainda é grande. Sempre que vocês estiverem atendendo, vocês vão receber animais com lesões cutâneas ou com deiscência. Então, é uma rotina bem grande que a gente tem de lesões cutâneas e agora um crescimento de animais do número de animais diabéticos. Então, entrando aqui na parte de manejo das feridas, tanto para um animal diabético ou para um animal que não tenha nenhuma outra doença crônica, o manejo, ele vai ser o mesmo inicialmente. Então, é de grande importância limpar o local da lesão, da ferida cutânea, fazer tricotomia ao redor da lesão. Essas aqui são imagens disponibilizadas pela veterinária Bruna Dantas, residente lá do Hospital Veterinário da UFG, e esse paciente dela precisou de uma tricotomia ampla. Tem muitos tutores que eles ficam chateados, né? Eles não gostam que a gente faça tricotomia, principalmente quando são cheats, ou esses animais de pelo longo. Dá um trabalho, mas a gente precisa conscientizar esse proprietário, fazer as ponderações e informar eles do benefício que a tricotomia ampla tem. E o maior benefício é realmente prevenir com a contaminação adicional. O pelo aqui, ele é uma fonte de contaminação. Então, imagina eu ter uma lesão desse tamanho, eu ter que esperar ela cicatrizar por segunda intenção, né? A gente não vai fazer sutura aqui. E ainda ter que lidar com todo o pelo. É inviável, precisa mesmo ser feita tricotomia. Limpeza com solução fisiológica e ainda debridar tecidos mortos são também protocolos no caso de manejo de feridas abertas. Quando a gente também recebe um paciente com uma lesão cutânea extensa, é importante avaliar o animal como um todo, né? É claro que sempre quando o animal chega no consultório, nós temos que fazer toda a anamnese, exame físico no animal, e é da nossa obrigação observar se esse animal ele vai precisar de um suporte analgésico ou um suporte sistêmico para melhorar, né, a sua qualidade de vida ali enquanto essa cicatrização ocorre. Então, muitas vezes a gente esquece que o animal sente dor, né? Às vezes o animal está normal, feliz, ele chega latindo, brincando, com uma lesão extensa, e aí às vezes a gente pensa, será que ele não está sentindo dor? Mas é importante sempre pensar nisso. Feridas cutâneas também causam dor. Então, os antimicrobianos sistêmicos, eles devem ser administrados se houver dano muscular ou na face, e se for um paciente que ainda se apresentar imunodeprimido. Lembrando que os pacientes diabéticos, eles têm predisposição a infecções, então também tomar um cuidado com isso. E como contenção aqui para infecções locais, a gente usa bastante o clorexidina. E como exemplo de antimicrobianos sistêmicos, a gente tem as cefalosporinas. Que só para a gente exemplificar como deve ser feito, de novo, reforçando sobre a limpeza. Essas imagens são disponibilizadas pelo médico veterinário Guilherme Pinheiro, que também estudou aí na Universidade de Jataí e hoje faz mestrado na UFG. Então, esse paciente dele tinha essa lesão aqui, apesar de ser uma lesão pequena, como a gente observa nessa segunda imagem, ela ficou nesse estado. Então, é inadmissível a gente deixar um animal nesse estado, porque às vezes a gente acredita que aquela lesão pequena não vai sujar, não vai causar nada, mas na verdade sempre tem que ser feita uma tricotomia ao redor, uma limpeza, mesmo se a lesão for pequena ou não. Então, aqui estava com cone, né? A gente pensa, tá com cone, pelo menos o animal não coçou, mas acabou que ficou nessa situação. Então, aqui o Dr. Guilherme ele fez a tricotomia ampla, como deve ser feita.
Em seguida, ele fez a bandagem. Então, nós observamos que mesmo que seja um local difícil, muitos animais não vão contribuir, né? Eles não vão ficar quietos para a gente fazer esse curativo, então eles vão precisar ser sedados, não tem outro jeito. Se o animal for agressivo, se ele não contribuir, é melhor ele ser sedado, receber um atendimento de qualidade, do que a gente deixar, né, passar isso aí. Então, aqui foi a bandagem que ele realizou e que ficou bem limpa e os curativos eram feitos diariamente. E falando um pouco do manejo das feridas cirúrgicas, às vezes a gente esquece que ferida cirúrgica também precisa ser limpa. Então, às vezes a gente esquece também de informar isso para o tutor, né? Que na imagem temos uma mastectomia unilateral total. E quando a gente tem incisões grandes, assim, elas têm alguns riscos, como a deiscência. Então, é importante o clínico que vai acompanhar esse animal no pós-cirúrgico observar se vão ter hemorragias, deiscência, seroma ou hematomas. Então, é necessário, sim, realizar a limpeza em feridas cirúrgicas. Ainda nos gatos, essas imagens são da médica veterinária Aline Vanessa, também mestranda lá da UFG, e esse era um caso de um câncer de mama em felino, também foi realizada a mastectomia, e da mesma forma, salientar para o proprietário sobre a importância da limpeza desse animal em casa, né, no pós-cirúrgico. Alguns estudos, eles recomendam que os pontos, eles sejam mantidos por mais tempo em felinos. Então, por exemplo, numa mastectomia de um cão, a gente retira os pontos em torno de 14 dias, se tudo ocorrer bem. E em felinos, alguns estudos trazem para que a gente espere mais um pouco para retirar esses pontos. Porque os felinos, eles têm uma cicatrização um pouco mais lenta que os cães, e isso está relacionado ali à última fase da cicatrização, mais, né, com a última fase, que é a fase mesmo de contração, de modelamento da ferida. E não podia faltar, né, esses cuidados pós-cirúrgicos. O uso do cone, gente, ele é essencial. Eu sei que muitos animais não vão se adaptar, eles não vão comer, o tutor vai voltar reclamando, muitas vezes o tutor vai ver a angústia que o animal está com esse cone e ele vai tirar, e aí o animal vai acabar mexendo ali onde fez a cirurgia, né, como, por exemplo, um SH, e vai complicar uma cirurgia que foi simples, algo que seria resolvido ali com 14 dias, ele vai acabar complicando. Então, o que eu gosto bastante, que eu sempre recomendo para os animais que vão passar, por exemplo, por mastectomia, é o uso da roupinha cirúrgica, realmente dar uma qualidade de vida para o animal, ele usar a roupinha. Não são todos os animais que se adaptam à roupinha, mas com certeza é melhor do que o cone em muitos casos. Então, essa roupinha aqui é essencial. Às vezes eu sou um pouco, assim, pacientes grandes, né? Como esse aqui, eu já falo para o proprietário nem comprar o cone, vim com a roupinha mesmo, e eles já deixam a roupinha no hospital e o animal sai do centro cirúrgico com essa roupinha aqui, para não correr nenhum risco de acontecer algum acidente no meio do caminho. Vou falar um pouco desse caso aqui. É o caso de uma paciente canina de 5 anos. Esse estudo ele está disponível na internet, depois se vocês quiserem buscar pelo nome aqui. Então, essa canina de 5 anos, ela tinha diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo. Foi atendida no hospital veterinário da Universidade Federal do Pampa, e ela foi submetida a uma mastectomia unilateral esquerda. E esse relato de caso, ele traz os cuidados que os veterinários tiveram com essa paciente diabética. Dentro desses cuidados, foi o que no dia da cirurgia foi administrada metade da dose da insulina preconizada para esse paciente. E de uma forma que no pré-operatório, a glicemia deve estar próxima dos valores de referência para a espécie. E para um paciente diabético, a gente acaba admitindo valores próximos aos 150.
Nesse caso, a cadela ela ficou em jejum sólido de 8 horas antes do procedimento cirúrgico, que é o que a gente preconiza por conta da anestesia. E só que é importante lembrar que o jejum pré-operatório, ele poderia ter levado a uma hipoglicemia. E quando a gente tem a queda na glicemia, o animal apresenta tremores, desorientação, convulsão e ainda pode apresentar coma. Nesse caso da cadela, apesar da realização do jejum, não foi constatado um quadro de hipoglicemia, porque foram feitos os cuidados certos, né? No transoperatório, foram realizadas 2 administrações de insulina, e para evitar maiores complicações após a cirurgia, essa cadela ela foi monitorada durante as 12 primeiras horas após a cirurgia. Então, houve um monitoramento da glicemia. Não é algo rotineiro, né? Quando a gente fala de um animal que não possui nenhuma doença crônica, mas no caso de um animal com diabetes ou com ainda outra enfermidade, é necessário que esse animal seja acompanhado por mais tempo. Posteriormente, após a cirurgia, foi mantida a dose de insulina que a paciente já utilizava. Ela teve alta após 3 dias do procedimento cirúrgico, também não é algo rotineiro, né? Geralmente os animais, quando ocorre tudo bem durante a cirurgia, o animal ele tem alta no fim da tarde ou até mesmo no outro dia. Então, essa cadela ficou 3 dias após o procedimento cirúrgico em observação. Apesar dos riscos de complicação, essa paciente, ela apresentou uma adequada cicatrização, sem descência dos pontos, e a remoção das suturas da pele foi realizada com 14 dias pós-operatório. E por que essa preocupação com a cicatrização da ferida cirúrgica? Eu já falei rapidamente anteriormente, mas aqui só para a gente enfatizar outros aspectos, é que o elevado nível de glicose no sangue, ele pode causar alterações nos tecidos das células e alteração na circulação sanguínea, levando a uma diminuição do fluxo e diminuição da oxigenação tecidual. O elevado nível de glicose, ele também interfere nos níveis de glóbulos brancos no sangue, que vão diminuir, e a diminuição desses glóbulos dificulta o combate à infecção. Então, por isso é importante a gente preocupar quando a gente tem um paciente com diabetes. E a maioria das feridas atendidas pelos médicos veterinários, elas cicatrizam naturalmente, né, com os cuidados básicos que eu disse anteriormente, não necessitando, muitas vezes, de cuidado muito especial, né? E, então, é rotineiro e receber esse tipo de lesão e também é rotineiro que elas cicatrizem sem nenhum problema a mais. Entretanto, nos casos de animais que possuem doenças crônicas, ou possuem alguma dificuldade de cicatrização, ou ainda em feridas infeccionadas, a gente precisa ter uma atenção mais cuidadosa e um manuseio mais adequado. E para ajudar a cicatrização nos nossos pacientes, existem algumas metodologias que têm sido usadas. Então, a gente sabe que é difícil para um animal ser manuseado durante muito tempo, você ficar tendo que limpar a ferida do cão durante muitos dias é algo trabalhoso. Então, é necessário que a gente tenha algumas formas de acelerar esse processo de cicatrização. Não só em casos de animais diabéticos, tá, gente? Em todos os casos. É muito difícil manusear os animais. Quem tem gato sabe bem o que eu estou falando, por exemplo, você ter que pegar um gato para limpar a ferida dele todos os dias é algo estressante para o animal e acaba que esse estresse ele pode levar a outros danos piores até mesmo do que aquela lesão que o animal tem. Então, existem uma ampla gama de produtos comerciais. Se vocês forem lá no VetSmart, vocês vão achar vários produtos comerciais que prometem, né, a facilitar essa cicatrização, fazer com que ela ocorra de forma mais rápida e eficaz. Existem alguns produtos naturais e
E essas 3 últimas aqui são, assim, baseadas numa tecnologia maior, que é a laser terapia, ultrassom terapêutico e a ozonioterapia. Sobre o produto comercial, não é propaganda, tá, gente? É só mesmo para exemplificar que existem esses produtos. Esse produto aqui, ele pode ser usado em cães ou gatos, e foi feito um estudo com o uso dele em um felino fêmea sem raça definida, com 15 anos de idade, que pesava 2.900. Esse paciente, essa gatinha, ela foi submetida a um processo cirúrgico de enucleação, então foi uma cirurgia reconstrutiva, mas que após 10 dias houve a deiscência parcial de sutura. Então, como aqui visualizado nessa imagem, a paciente voltou após 10 dias nessa situação e acabou que teve que ser feito uma segunda intervenção para remoção do tecido necrosado e a limpeza dessa cavidade ocular. Então, optou-se aqui, nesse caso, pela cicatrização por segunda intenção. Nessa imagem, a gente tem 15 dias após o dia 1, com a utilização do produto, né, do fármaco Regepil. Aqui após 30 dias, 60 dias, 90 dias, e aqui o animal já em alta. Nesse caso, foram realizadas doses diárias de amoxicilina, na dose de 25 miligramas por quilo, via subcutânea, durante 21 dias. E a limpeza foi diária, com solução fisiológica e aplicação do fármaco. Outro caso, também com a utilização desse produto, foi de uma cadela de 8 meses, sem raça definida, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nesse caso, o animal apresentava uma ferida extensa em membro há 4 dias após ter sido atropelado, e o tutor, nesse caso aqui, ele estava utilizando um spray, aquele spray de prata, né, bastante famoso, sem qualquer limpeza prévia. Inicialmente, foi realizada a proteção da ferida com compressas estéreis, tricotomia ampla das margens da região afetada e a limpeza da ferida com solução fisiológica. Foram retiradas, então, as pequenas áreas de necrose e, após isso, realizou-se o início do tratamento com o fármaco, com o Regepil. Então, na imagem A, nós temos o dia que o animal chegou. Em B, com 3 dias. C, aqui já tinha 7 dias. Aqui, 8 dias. Em E, 13 dias. Em F, já com 16 dias. Desculpa, com 13 dias aqui. E, por fim, com 22 dias. Então, com 22 dias do início do tratamento, com limpeza diária, ou a cada 12 horas, desculpa, com solução fisiológica, e ainda com o produto, a ferida já estava quase que totalmente cicatrizada, né? A gente pode observar que houve uma evolução bem rápida no caso desse animal aqui. Em relação aos produtos naturais, existem vários trabalhos que estudam, né, determinados produtos. Alguns deles relatam benefícios das pomadas contendo óleo de fígado de bacalhau na cicatrização, extrato de passiflora, colagenase associada a clorofenicol, própolis, chá verde, papaína, mel e açúcar. Esse último, açúcar, ela possui alguns benefícios que são descritos, como, por exemplo, a oferta de nutrição às células lesadas, a drenagem de exsudação, a redução do edema inflamatório, diminuição do pH local e ainda a dilatação dos pequenos vasos sanguíneos, que vão favorecer um amplo aporte sanguíneo ali para o local da lesão e uma adequada oxigenação. O açúcar, ele é indicado na fase inflamatória da cicatrização até o início da fase de reparação. Então, esse estudo, que também está disponível, caso vocês queiram buscar aí,
Ele foi publicado na Ciência Rural, e os pesquisadores avaliaram feridas em cães, e eles fizeram uma comparação entre o açúcar granulado e o açúcar em gel. Então, inicialmente, foi feito aquele cuidado básico, que vocês nunca mais vão esquecer, né, que é a tricotomia ampla e a limpeza com solução fisiológica. E após isso, eles colocaram açúcar sobre a ferida. Então, os curativos, eles eram realizados 2 vezes ao dia até a formação do tecido de granulação. Então, nesse caso aqui, a gente tem açúcar, como a gente conhece, né, compra no supermercado, e aqui é açúcar em gel. O estudo, ele concluiu que as 2 formulações, elas foram efetivas na cicatrização cutânea. Então, tá aí uma alternativa mais barata e simples que a gente tem, que às vezes que está ao nosso alcance, né? Às vezes em cidades assim do interior, cidades mais isoladas, a gente não tem acesso a outras tecnologias, como a que eu vou falar, que é o laser, por exemplo, a ozonoterapia, mas a gente esquece que existem outros métodos que também são eficazes, como é o caso aqui da açúcar. E falando agora da laser terapia ela tem sido bastante estudada, inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado. Eu estudei os efeitos da laser terapia na cicatrização cutânea em ratos, e eu tive um resultado muito bom com o uso desse laser. É um laser de baixa potência, né, que a gente utiliza para cicatrização de feridas cutâneas. Existe o laser de alta potência, que é aquele, por exemplo, que a gente usa para fazer incisões, mas nesse caso aqui é o laser de baixa potência. Os estudos, eles descrevem que essa terapia, ela favorece a neoangiogênese, aumenta a produção de colágeno, atua na regeneração muscular, na regeneração óssea, neuronal, e ainda que diminui o processo inflamatório. E esse controle do processo inflamatório, ele é desejável, né? Vamos lembrar que a inflamação, ela causa dor, ela causa inchaço. Então, muitas vezes, é desejável que esse processo ele não seja tão exacerbado. Ele precisa ocorrer, é claro, né? Ele faz parte do processo de cicatrização, não tem como eu cicatrizar, uma lesão ser cicatrizada sem esse processo de inflamação, mas também ele não precisa ser exacerbado. Existem algumas limitações referentes à laser terapia, que é o consenso de quais doses devem ser usadas e qual a frequência de utilização ou método. Por isso que ainda existem muitos estudos que vêm sendo realizados, mas já tem alguns parâmetros que eu posso passar para vocês, mas eu quero lembrar novamente que isso aqui não é um protocolo assim que já está bem estabelecido, definido, que ainda tem muitos estudos. Então, caso vocês queiram saber mais, deem uma lida. Tem até um livro sobre laser terapia, que ele fala bastante desses tratamentos, e aí, quem quiser, eu posso depois passar para vocês em PDF. Então, no caso de incisões cirúrgicas e feridas limpas, necessita-se apenas de uma única aplicação do laser de baixa potência, e a dose inicial pode ser de 2 a 4 joules. Em feridas crônicas, granulomatosas e infecciosas, deve-se tratar diariamente com laser durante 2 a 5 dias, e a dose inicial é de 4 a 6 joules. Em feridas traumáticas e queimaduras, deve-se tratar também diariamente por 2 a 3 dias. E para queimaduras, recomenda-se uma dose de 2 joules. E para todas as outras feridas traumáticas, a dose inicial deve ser de 4 ou 6 joules. Já em lesões de desnudamento, a gente trata diariamente também por 2 a 3 dias e com uma dose inicial de 4 a 6 joules. No caso de feridas com vasculite ou isquemia, também tratar diariamente e a dose inicial de 4 a 6 joules. Esses joules aqui, a gente
Só para lembrar que a gente coloca lá nos aparelhos, tá? Muitos aparelhos você só coloca o joule aqui que você quer, por exemplo, 4 joules. E aí já está pronto para você utilizar. Então, só para enfatizar que a literatura científica sobre a laser terapia ainda apresenta alguns conflitos, que são esses, né, que eu disse anteriormente, referente às doses e os dias que devem ser aplicados. Então, existe uma falta de consenso. Entretanto, existem sim benefícios, e esses benefícios também são comprovados. Eu trouxe alguns casos aqui, onde foi utilizado o laser de baixa potência. O primeiro deles é de uma cadela, que passou por 4 laparotomias abdominais, e ela acabou apresentando uma infecção secundária. Os micro-organismos que estavam envolvidos aqui nessa lesão, eles acabaram que eram resistentes a uma grande lista de medicamentos, como a cefalexina, doxiciclina e amoxicilina. Então, optou-se pela laser terapia, e aqui, nessa imagem, foi 5 dias após o tratamento com laser, com doses iniciais de 4 joules, aumentadas de forma gradual para 15 joules, e foi realizado um total de 10 sessões nesse animal. E aqui, após 8 dias de tratamento. Então, a gente observa que já estava quase toda fechada, tinha só aqui uma pequena parte que ainda não estava totalmente reparado. E nesse caso, o autor concluiu que a laser terapia, além de ser eficiente e otimizar o processo de cicatrização, ela ainda teve uma relação positiva em relação à infecção. Então, ela teve ainda um efeito antimicrobiano. Nesse outro caso, era um cão da raça Pitbull, com uma extensa lesão cutânea, contaminada, com perda de tecido muscular e exposição da tíbia. Nesse caso, o animal passou por 6 sessões durante 2 semanas, com aplicações de 2 watts por 30 segundos. Aqui ele cita watts, porque também pode ser utilizado lá no aparelho, se você preferir colocar dessa forma. Nessa imagem, se passaram 8 dias após o início do tratamento. Aqui, se passaram 2 semanas na segunda imagem. E na terceira imagem, 30 dias de tratamento. Então, foi uma evolução realmente surpreendente. A infecção, ela foi controlada e a cicatrização, ela começou a ocorrer de forma bem eficaz. Quero também lembrar que esse é um dos casos, gente, que seria muito difícil manejar esse animal durante mais dias, por exemplo, 60 dias, tendo que manejar esse animal, limpar essa ferida, seria bem trabalhoso para o tutor. Nesse caso aqui também, se eu não me engano, eles descrevem que o tutor, ele não tinha muitos recursos financeiros para fazer um tratamento caro, e o laser, ele acaba sendo um tratamento também economicamente viável. Então, uma vez que o veterinário ou que a clínica tem esse aparelho de laser ali disponível, ele pode ser utilizado no animal diversas vezes e não precisa ser repassado um custo muito alto para o tutor. Outro caso também, referente ao laser de baixa potência, foi dessas 2 cadelas, eram cadelas que elas eram irmãs, e elas passaram por OSH no mesmo dia. Foi realizada pelo mesmo cirurgião, as cirurgias, só que nessa primeira imagem, o animal não recebeu o laser de baixa potência, e nessa segunda imagem ele recebeu. Então, é nítido a diferença, né? Aqui a gente tem a reação inflamatória ainda, por causa da tração dos pontos, e já nessa tratada a gente vê que está com aparência bem melhor. Nesse caso, o cão, ele apresentava um desprendimento de tecido, então ele chegou dessa forma, e após passar pelo tratamento com laser terapia, aqui nessa segunda imagem, na B, com 28 dias, e na C, com 56 dias, houve, assim, uma boa evolução dessa cicatrização, que provavelmente ia durar bem mais do que 56 dias para ficar nesse estado.
Então, de forma geral, os principais efeitos fisiológicos relatados na interação do laser com as feridas cutâneas foram a redução do período de resposta inflamatória, a aceleração do processo de cicatrização, o aumento precoce da quantidade de fibroblastos e a consequente maior produção de colágeno, o que vai dar uma maior resistência àquela cicatrização, né? Aquele local cicatrizado ali vai ter uma melhor resistência. Tratando de pele. Agora, falando um pouco sobre o ultrassom terapêutico. Esse aparelho, ele é capaz de estimular a produção de células que estão envolvidas no processo de cicatrização, como, por exemplo, os fibroblastos, colágeno. Ele também consegue diminuir o tempo de cicatrização e ele é capaz de melhorar a força de tensão da ferida. Nesse estudo, também disponível para quem quiser pesquisar, foi relatado o caso de 3 éguas atendidas no Hospital Veterinário de Grandes Animais, éguas adultas, sem raça definida, e que apresentaram deiscência dos pontos das feridas e ainda sinal de infecção. Nesse caso, houve o tratamento com ultrassom terapêutico, que foi aplicado pelo método direto, na presença de gel. Eram feitos, o tratamento durava 10 minutos ao redor das lesões, e as sessões, elas eram realizadas diariamente, com exceção dos finais de semana. Então, aqui em A, figura A, são as primeiras éguas, é a primeira égua. Na primeira imagem, a ferida tinha 15 centímetros, e após 12 dias, aqui nessa segunda imagem de baixo, a ferida já tinha diminuído e estava com 4,5 centímetros. Então, foi uma diminuição considerável no tamanho da ferida, e ainda que da infecção, que a gente vê que não existe mais nessa segunda imagem. Na segunda égua, a lesão ela tinha 23 centímetros no início do tratamento, e após 5 dias, ela já apresentava 11 centímetros. E já na terceira imagem, a lesão ela tinha 60 centímetros na terceira égua, e aqui, após 22 dias, ela tinha apenas 11 centímetros. Então, é importante que a gente veja a diferença, né? Eram mesmo lesões com contaminação, lesões extensas, e que após poucos dias de tratamento, elas começaram a cicatrizar, iniciaram um processo de cicatrização de uma forma eficaz, sem infecção, e ainda de uma forma organizada. A gente vê aqui que as lesões, elas fecham de uma forma organizada. Vendo, as bordas das feridas estão limpas, e bem bonitas mesmo, macroscopicamente. E a ozonioterapia. A gente viu falando bastante de ozonioterapia aí, né, nos últimos dias, por causa do Covid, mas na cicatrização já existem realmente estudos que mostram que a cicatrização, que a ozonioterapia pode ser eficaz nesse caso. Então, a ozonioterapia é uma terapia alternativa, baseada no resultado da transformação de oxigênio medicinal em ozônio. Ela atua como potente oxidante, melhora a oxigenação sanguínea, possui também efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, estimula o crescimento do tecido de granulação, facilita o crescimento do tecido epitelial e também possui efeitos antimicrobianos e fungicida. Nesse caso, foi utilizada a ozonioterapia no tratamento da ferida de uma cadela, Tekel, de 12 anos, que tinha essa lesão aqui contaminada, né, infectada, purulenta, com uma extensa necrose, e essa lesão foi causada por causa da deiscência de uma herniorrafia. Então, nessa primeira imagem, na figura 1A, foi o primeiro dia de ozonioterapia, que ocorreu 20 minutos a cada 3 dias, por 20 minutos a cada 3 dias. Na 1B, o 7º dia de ozonioterapia, então,
macroscopicamente, né, bem melhor a lesão, já não possuía infecção. Foi realizado também, nesse animal, o debridamento dos tecidos desvitalizados, limpeza. O uso de óleo de girassol ozonizado, tópico, tá, por 2 vezes ao dia, e o curativo oclusivo também. Nessa imagem aqui, nessa imagem A, é referente a 28 dias de tratamento, na B, a 40 dias de tratamento, e nessas imagens aqui ao lado, o animal já estava com 52 dias de tratamento e, em B, 60 dias de tratamento. Então, realmente uma evolução muito boa com o uso da ozonoterapia. As feridas cutâneas, gente, elas são consideradas de grande importância na clínica médica e cirúrgica, tanto em animais quanto também em humanos. Realmente grande parte da casuística que a gente recebe quando a gente está na clínica e também na cirurgia. E é um desafio aos profissionais o manejo e encontrar tratamentos que são adequados na cicatrização. Estudar a cicatrização é algo assim que vem de anos e anos. Existem muitos estudos mesmo sobre a cicatrização e mesmo assim ainda não se chegou em algo que seja barato, fácil de ser aplicado e possua uma eficiência mesmo muito surpreendente. Então, por isso que existem muitos estudos. Todo mundo está tentando encontrar uma forma de melhorar a qualidade de vida do paciente e, no caso, né, no nosso caso dos animais, a qualidade de vida dos tutores e dos animais, porque os tutores têm que ficar manejando esses animais. Por isso, busca-se novas tecnologias terapêuticas, como laser, ultrassom, o ozônio, e nesses 3 últimos casos que eu disse, a cicatrização realmente ela ocorre de forma mais rápida e acelerada. Então, vale a pena a gente pensar em ter esses aparelhos. No começo pode ser que seja um pouco caro obtê-los, mas após isso, a gente tem um benefício muito grande e que o valor que você gastou nesse aparelho, ele vai ser recuperado realmente em pouco tempo, por conta da grande casuística de lesões que nós temos. E o sucesso do tratamento, gente, ele vai depender do entendimento e cooperação do proprietário. Isso vale para tudo, claro, para qualquer tratamento que os nossos animais vão receber, mas no caso de diabetes, que é um tratamento pro resto da vida, e no caso agora, especificamente das lesões cutâneas, o tutor, ele é de extrema importância. Então, precisamos saber lidar, né, com o tutor. Muitas vezes, eu, pelo menos, quando entrei na veterinária, eu entrei porque eu dizia que eu não queria mexer com gente. E acaba que a gente tem que mexer com gente, sim. Tem que saber conversar com o tutor, tem que saber mostrar todos os prós e os contras de um tratamento, se embasar cientificamente. Hoje em dia, os tutores, eles prestam mais atenção nos seus animais, então eles chegam muitas vezes para a gente com o tratamento, né? Pesquisei no Google. Então, eles chegam com o tratamento pronto, e aí a gente precisa saber lidar com isso e saber lidar da melhor forma para que a gente não perca, que o proprietário não saia irritado, mas que a gente consiga colocar na cabeça dele que o sucesso do tratamento não depende só do veterinário, o sucesso do tratamento também depende dele. Se não adianta nada eu receber um animal, fazer a tricotomia correta, limpar a ferida, passar uma receita, explicando tudo, se chegar em casa o proprietário não fizer o que eu pedi. Então, o diálogo é muito importante. Uma consulta, eu particularmente demoro em consultas, porque eu gosto de explicar ponto por ponto. Às vezes eu desenho para o tutor, no meu caso da oncologia, eu desenho até as cadeias mamárias para eles entenderem, porque às vezes na nossa cabeça parece muito simples eu falar que tem que limpar a lesão todos os dias, a ferida todos os dias. Mas às vezes na cabeça do tutor, eu posso limpar a cada 3 dias, né? Às vezes ele pensa, não vai dar nada, vou limpar a cada 3 dias. Então,
enfatizem para o tutor que o comprometimento deles é muito importante e que o sucesso do tratamento não depende só do veterinário, depende deles. Então, aqui a imagem do gatinho, né, coitado, com esse cone aqui, mas não é que a gente é ruim, né, para os animais, mas eles precisam utilizar cone ou a roupinha. E aí, depois não adianta o tutor chegar lá 3 dias com o animal nessa situação, né? Claro que eu não sei se essa imagem aqui foi por causa disso, eu só peguei mesmo para exemplificar, mas eu já vi casos que você manda o paciente para casa com a ferida limpa, aquela coisa maravilhosa, né? Com a tricotomia enorme, e aí o animal retorna nessa situação aqui. E aí, o que você fala para o proprietário, né? Isso aqui é falta de limpeza. Não limpou, claramente ele não limpou, ele deixou o animal lá, e aí acontece a infestação com as mias. Então, vocês têm que deixar claro, às vezes até deixar algumas fotos no celular de vocês, mostrem fotos, passem medo mesmo, passar medo no proprietário, de uma forma para ele entender o quanto é importante que ele limpe essas lesões todos os dias. E não é limpar uma vez, limpar 2 vezes. Eu já tive caso de deiscência e que a proprietária falou assim, não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu faço? E aí eu tive que realmente sentar com ela e conversar sobre os horários dela, né? É algo quase de psicólogo, conversei com ela e a gente encontrou na agenda dela 2 horários para ela limpar aquela ferida. Então, vocês precisam ter paciência, não é só entregar uma receita e pronto. E é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Eu tinha colocado meu e-mail aqui, mas eu vou colocar aí no chat. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Lene. Ótimo. Eu gostei muito, principalmente trazendo as alternativas, né? E elas são tecnológicas, mas como você falou, elas são coisas acessíveis já, né? Um aparelho de laser ou a ozonioterapia, né? Então, são métodos a mais que a gente tem, além das receitas tradicionais. E eu acho que o pessoal também conseguiu entender a questão do manejo da ferida, né? Isso é sensacional. Primeiro é a base, né? Precisa ter a base para saber manejar feridas. E em seguida saber qual que é o arsenal que está disponível para o médico veterinário, né? Ótimo. Tem questões aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Lene, tem uma questão aqui que a Josilene mandou, eu posso te ajudar a comentar, se for o caso, que na verdade ela está perguntando especificamente lá do diabetes, né? Ela está falando se pode aferir a glicemia canina com o mesmo aparelho que se afere no ser humano. Sim. Não é aqueles aparelhos de... Talvez eles estejam querendo falar aqueles aparelhos, né, os portáteis, aquele... O mais comum, né? Não sei esses novos que estão surgindo aí, não. Mas o comum, sim, é a gente comprar as fitas na farmácia, normal, e pode ser utilizado sim. Isso, Tem algumas ressalvas, se vocês forem baixar alguns artigos, né, que a diferença da quantidade de glicose na hemácia do humano em relação ao cão, né, por ser fotométrico, eletroquímico, pode ter um pouquinho de subestimado, mas na ausência de qualquer coisa, né, se não tiver o aparelho, e só pode fazer isso, é melhor do que não fazer, né? Na verdade, a realidade é bem assim, que a gente tem mais os aparelhos humanos do que os outros, né? No mercado brasileiro ainda os específicos veterinários não estão tão fortes, né? Então a gente acha só produtos para humanos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Gabriel perguntou a questão de utilizar o açúcar, né? O açúcar na ferida, se ele, para o diabético, ele pode causar a hiperglicemia. Não, nunca vi relatos sobre, não, acho que não.
Esse uso local, ele acaba não tendo uma absorção considerável, né? Porque tem uns trabalhos que eles mostram também que a insulina, eles usaram muito em humanos. Eu vi uma palestra de um médico, ele trabalha com isso, né, com ferida em diabéticos, e eles também incorporam insulina para colocar sobre o ferimento. E tinha essa mesma questão. Se eu estou colocando insulina na ferida, se é uso local, eu posso ter uma hipoglicemia em função disso, né? E acontece a mesma coisa que o açúcar. Na verdade, ele tem um efeito local, né? Não acaba... Isso. Tem uma pergunta aqui sobre o óleo de girassol. Eu não tenho conhecimento. Não sei se você sabe sobre... Eu acho que eu já vi alguma coisa mais sobre manipulado mesmo, né? A gente manda manipular a formulação para ser utilizada. Mas teria que fazer uma busca melhor. Não sei como que é utilizado, mas já vi estudos já. Tem, assim, vários estudos, né? Infinito. Borra de café, carvão, tudo. As pessoas estudam. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né? Sempre procurar os artigos científicos mesmo sérios. Beleza, tem mais uma questão aqui. Elogiou sua aula e perguntou também, você disse que o paciente diabético costuma urinar bastante. Se é verdade isso, se é boato, de que pode haver formiga na urina ali, né? Onde ficou a urina do paciente diabético, se pode atrair formiga. Pode, igual da gente também, né? Isso, mesma coisa, né? Pode. Acho que foram essas, acho que eu passei as questões aqui que eram... Beleza, Lene, então quero te agradecer novamente, eu sei que você está numa fase de estar muito ocupada com várias atividades, mas você sabe que você está contribuindo com em vários aspectos. Primeiro, com as pessoas que estão vindo assistir, se informar, e com o grupo que está organizando, né, o pessoal da Univete, então eles se esforçam para organizar e trazer as palestras, e muito bacana. Obrigado novamente. Se tiver alguma consideração final, pode ficar à vontade. Só agradecer mesmo pelo convite, tá? Muito bom. Gosto muito de falar, assim, eu sei que aqui eu acho que tem mais estudantes, né? Eu acho. E é muito bom contribuir, porque às vezes a gente não vê isso durante a faculdade. Eu mesmo não vi nada falando sobre laser, sobre ozônio. Ultrassom eu vi um pouco, eu acho que até o trabalho que eu trouxe é da professora Júlia, da medicina de Jataí, que ela é médica veterinária. Então, ela até chegou a falar para a gente um pouco, mas é algo que era distante na minha época. E olha que eu formei há 3 anos, né? Na minha época não é muito longe. Mas, por isso que eu gosto muito de falar dessas novas tecnologias. E qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail aí. Se vocês quiserem mandar e-mail, e estou à disposição. Se não ver o e-mail, manda no Instagram. E é isso. Legal. Depois, mais para frente, vamos fazer um para você vir falar em relação aos tumores. Ah, sim. Pode ser. Então, beleza. Obrigado, então, Lene. Obrigado, pessoal. Aí tem alguns avisos que eles estão colocando aí no chat, em questão de lista para certificado. Então, vocês vão prestando atenção, tá? Então, boa noite para todo mundo. Guilherme está aí, né? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Obriguei ele. Boa. Obrigado por assistir a palestra. Ótimo. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até mais.